Ah? Não vai fazer. Barulho? Tipo. Não. Tenta lá entrar aí. De onde? Entra no meu Instagram. Não estava a fazer live. Estou. Começou agora. Pois. Já. Pediste para entrar? Não. Peraí. Tens de solicitar. Já. Calma. Está agora. Agora está. Pois. E não entra porquê? Já tentaste? Um bocadinho mais. Mas não faz mal também assim. Não, já sei. Acho que... Uau, ok. Então, Klein, é o seguinte. Quero que tu expliques primeiro. Agora vou olhar para a câmera. Para começar, caso as pessoas não saibam, esse ano começou um novo formato do Mundial de Clubes, não deixando o antigo, que era apenas o Eu já desliguei o meu microfone. que era apenas o. Ou queres usar o meu microfone? Não é preciso. O confronto de equipas campeãs dos campeonatos de clubes dos seus respectivos continentes, por exemplo, da Europa Champions, Tira essa para as missanas ali, então bater muito na mesa. da Europa a Champions, da América o Libertadores, da América do Norte a competição da CONCACAF, da Oceania e campeões também da Ásia, que antes juntavam esses os campeões e faziam confrontos diretos que no máximo tinham 3 jogos caso a equipa fosse até a final. Mas esse ano a FIFA implementou uma nova, ou criou um novo campeonato e que as equipas formam, tem fase de grupos, são 6 grupos, não estou em erro, ou 8, e que têm o mesmo formato da Copa do Mundo. São grupos de 4 equipas e que enfrentam-se uma vez até chegar à final. E começou este ano e está aí a decorrer. Hoje o Benfica conseguiu uma bela vitória contra a equipa semi-profissional, que não é uma equipa profissional. Porquê que não? Porque não é uma equipa não profissional, não. O que aconteceu? Como é que uma equipa não profissional vai parar um campeonato como aquele? Isso é uma boa pergunta. Por exemplo, como eu disse, esse campeonato resulta do quê? Resulta do coeficiente de aproveitamento de cada continente. Quão melhor for cada continente, mais vagas tem para esse Mundial. E esse Auckland City, que é a equipa que está na Oceania, lá no continente, eles dominam o campeonato. Então, como o coeficiente dessa equipa nesse continente é o mais alto, eles é que tiveram esse direito da vaga no campeonato. Por isso é que eles estão a participar naquele campeonato. Ok, portanto, aqui da Europa estão vários países. Da África, que países é que representam o continente? No nosso continente está representado por equipas como o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, o Al Ahly do Egito. Mas o Al-Ahly não é do Al-Ahly do Cristiano Ronaldo? Não, esse é o Al Arábia Nassr. Tem 2 Al-Ahlis. Tem que é lá do país, lá dos Emirados Árabes Unidos. Emirados Árabes Unidos. E tem do Egito também. E também está o Esperance de Tunis, que está no grupo. Tunísia, não é? Sim, está no grupo do Chelsea, do Flamengo e do Los Angeles Galaxy. Bom, mas agora também gostava que tu explicasses aqui aos internautas o seguinte. Sendo que daqui a uns, acho que 2 anos vai acontecer o Campeonato Mundial de Futebol. Do futebol, das seleções, né? Pois, mas depois tem a questão de estar nos Estados Unidos e depois a equipa do Messi que não tinha ganho o campeonato. Sim. É que está a representar. Como é que isso se processa? Assim, como temos observado nos últimos anos, ou quem não percebe ou tenta não perceber que o principal interesse da FIFA nos últimos anos tem sido a receita em termos de dinheiro real, e podemos ver que esse campeonato mesmo de clubes, esse Mundial de Clubes é exatamente para isso, para mais mídia, mais jogos, mais dinheiro, mas só que eles esquecem que os jogadores também são humanos, né?
vou responder aqui uma pergunta, por que razão não foi o Barcelona? Porque nos últimos anos o Barcelona não ganhou campeonatos de relevo, como por exemplo a Champions League. A última Champions foi há 10 anos e eles contam o recorte dos últimos 4 anos. Por isso é que, por exemplo, está o Chelsea, que foi campeão em 2021. E não está o Liverpool, por exemplo. Mas eu estava a dizer que do Messi, né? É um campeonato que foi estruturado para ter mais jogos e vou explicar mais ou menos como é que isso funciona. A equipa do Messi, como nós sabemos, o Messi está nos Estados Unidos, né? Eles jogam nos Estados Unidos e o campeonato deles é dividido em 2 fases, não é normal, que é só pontos corridos e o primeiro classificado é que vence o campeonato. Não. Como é que funciona nos Estados Unidos? Eles têm uma primeira fase, que são as equipas do Oeste ou do Este, que têm a primeira fase, e nessa primeira fase a equipa do Messi ficou em primeiro, mas só qualificam por volta de 4 ou 6 equipas para uma segunda fase para ver quem realmente é o grande campeão. E na primeira fase a equipa do Messi ficou em primeiro, mas na segunda fase, que é os melhores contra os melhores, ficou o Los Angeles Galaxy em primeiro. Então, supostamente quem é o real campeão é o Los Angeles Galaxy, mas a FIFA inventou, mas tentou aí mudar os critérios para que pudesse ser a equipa do Messi a participar, porque nós, como nós sabemos, um campeonato com e um campeonato sem o Messi seria totalmente diferente. Ou seja, do ponto de vista, estás a referir mediático. Mediático seria totalmente diferente e é exatamente esse interesse da FIFA. E o local onde realiza-se esse primeiro Mundial diz muito sobre isso, porque os Estados Unidos não é propriamente um país de futebol, não é um país de cultura futebolística, mas... Até porque o futebol nos Estados Unidos tem outra coisa, não é? O futebol, sim. Para eles o futebol é mais o futebol americano, que não é aquele que diz, não é rugby, acho que é... Mas o futebol americano, é aquele futebol americano. E houve uma entrevista, por acaso, se não tenho erro, da CMTV, que vocês podem procurar, que é um jornalista a perguntar na Times Square se as pessoas conheciam o Benfica, e as pessoas ficavam... Não há mesmo cultura de futebol e o interesse mesmo e também podem procurar uma entrevista do Infantino, e que ele tenta dar um discurso como quisesse também que o Ronaldo estivesse naquele campeonato. Porquê que ele haveria de querer o Ronaldo naquele campeonato? É para a mídia, dinheiro, totalmente isso. Assim, uma espécie de promoção do país. Mais de promoção do país. A arrecadação de receitas televisivas e depois tudo mais. Mas como é que tu agora antevês o Campeonato Mundial em face ao que está a acontecer no mundo todo? Tens alguma esperança em termos de surpresas? Sim. Olha, aqui o Augusto Mendes Tomás, ele diz que, na opinião dele, a criação desta competição é para favorecer o Lionel. Tens a mesma opinião? Não diria bem que é capaz de favorecer, mas a sua participação é favorecida por ser o Lionel, como eu já expliquei. E respondendo agora à pergunta, que se eu acho que vai ter surpresas, eu acho que vai sim, e já está a ter surpresas. As equipas sul-americanas e principalmente as equipas brasileiras têm se batido bem contra as equipas europeias. O Botafogo ontem a vencer o campeão da Champions, que tinha ganho do Atlético Madrid, o PSG, perdeu contra o Botafogo. Hoje o Chelsea perdeu contra o Flamengo. O Fluminense conseguiu um empate contra o Borussia Dortmund. Mas entre outros resultados. E porquê que eu espero as surpresas? Porque é um campeonato que não interessa muito aos europeus. Mas porquê que interessa, mas não interessa? Porque o grande prémio para o campeão deste Mundial é de 125 milhões de euros. Uau. E isso para qualquer equipa, mesmo para o Real Madrid, é interessante. Mas só que é uma fase má da época para acontecer esse torneio. Porquê? Para os europeus. Para os europeus. Okay. Porquê? Porque... Olha, está-te a mandar um beijinho ao Wilda. Beijo. Para as equipas europeias, o que é que acontece? Depois de uma grande temporada, de uma temporada cheia e repleta de jogos,
os jogadores também têm que representar as suas seleções. Eu vou dar um exemplo muito claro, que é do Pedro Neto, que é do Chelsea. Teve a época toda com o Chelsea, é um jogador que regularmente joga, que também tem o seu desgaste, e teve a participar na Nations League, que logo a seguir a temporada europeia de futebol a terminar, teve que representar a sua seleção na Nations League. Foi campeão, jogou, e jogou bem, e não teve nem tempo de descanso e já teve que ir para os Estados Unidos para participar nesse torneio. Um exemplo muito explícito de quão desgastante isso é que Portugal foi o campeão da Nations League. Mas, geralmente, quando se é campeão de um grande torneio assim, comemora-se, tem lá o autocarro e os jogadores vão comemorar com os adeptos. Mas isso não aconteceu, porque para Portugal só viajaram 18 jogadores de todos que foram convocados para lá para o campeonato. E porquê? Porque os outros jogadores tiveram de viajar para os Estados Unidos para logo participar nesse torneio. Ou seja, os jogadores não tiveram tempo de recuperação. Não tiveram tempo de recuperação. Já os jogadores brasileiros estão na metade da temporada, porque o campeonato começa em fevereiro, mais ou menos, janeiro, e nessa fase é a fase do pico de energia e de forma física em que eles se encontram, e já os europeus já estão em fim de temporada e têm que preparar uma próxima temporada que vai começar agora em agosto. Achas? Eu estou a fazer a live com o meu filho, o abraço, o Plain Machine, está aí a somar humildemente, a minha irmã mais nova, está a estranhar, diz assim, meu bebê, ela está a olhar para ti. E dizia, lembras quando ela, sim. Ela dizia assim, Vitor, és teu filho, irmã, é muito inteligente. Ai. Pois, mas o Plain, eu gostava de perceber o seguinte, achas que este campeonato, e conforme as coisas estão a acontecer, tudo isso vai reconfigurar os campeonatos a nível mundial? A FIFA vai remodelar aqui os campeonatos, que é para conformar as agendas das equipas e depois isso render mais dinheiro do ponto de vista da mídia, aquelas coisas todas? O que é que achas? Priscila, estamos a falar do Campeonato Mundial de Clubes que está a acontecer agora nos Estados Unidos. Respondendo à pergunta, eu não acho que vá mudar. Porquê? Porque isso é um campeonato da FIFA e quem devia mudar a forma ou a agenda dos campeonatos nacionais são as próprias federações nacionais de cada país. Mas só que isso não vai acontecer. Não é normal o campeonato português, que tem 34 jogos, passar a ter 30 jogos e 14 equipas ou 16 equipas porque a FIFA decide ter um novo campeonato. Não. Quem devia mudar de posição é a FIFA, porque devia ter em conta o desgaste, devia ter em conta tudo isso. Mas como é que tu achas que deixa eu mandar aqui um beijinho para Brasil-Miami, um abraço do fundo do coração. O Augusto pergunta-te, para ti, quais seriam os favoritos do Mundial de Clubes? Quais são as equipas favoritas? Assim, claramente que os favoritos pré-mundial, antes do mundial começar, eram as equipas europeias. Mas era preciso também ter em conta de mais ou menos o interesse que as equipas europeias tinham nesse torneio. Mas com o decorrer do torneio observa-se um desfazamento. Sim. Observa-se a normalidade que vai decorrer durante esse Mundial, com algumas surpresas, com equipas brasileiras talvez a conquistarem maior favoritismo e não apenas os europeus. Mas claramente, no meu ponto de vista, por exemplo, potências como o Bayern de Munique ou o Real Madrid ou o PSG são os favoritos a vencer, porque eles não precisam de muita intensidade para ganhar de equipas mais fraquinhas que têm no campeonato, como equipas da África ou da Ásia. Então acho que, apesar do bom desempenho de equipas brasileiras, o Real Madrid, por exemplo, é o favorito. Mas apesar das surpresas, e porque às vezes nós, quando nos juntamos a pessoas com uma capacidade superior à nossa, Sim. tendemos a crescer. Sim. Não achas, por exemplo, que isso fará com que as equipas mais pequenas se agigantem e neste rol de surpresas uma delas possa vir a ganhar? Sim. Eu acho que, por exemplo, o Flamengo, uma equipa brasileira, eu acho que se fosse para ter uma surpresa, eu
chutaria que uma equipa brasileira é que fosse ser a principal surpresa. Eu acho que o Flamengo é que sim, porque nós todos sabemos da diferença de futebol europeu e de futebol sul-americano ou africano ou de qualquer outro continente. Mas com o passar do tempo, as condições, por exemplo, que se há de treino, de logística e tudo mais de equipas de continentes externos à Europa têm melhorado muito e muito e ao longo do tempo. E consegue-se equiparar com equipas mais ou menos europeias e bater de frente normalmente, sem grande problema. O que muito se diz relativamente às equipas brasileiras é que elas têm mudado muito a sua natureza do jogo, não é? O Brasil é um país de dimensão continental que exporta muitos jogadores para todos os continentes. Sim. Eu gostava de perceber o seguinte, e sendo que o Brasil tem perdido muitos campeonatos mundiais nos últimos tempos, sim. Tem perdido não consegue chegar às fases, como é que se chama? Fases seguintes, sim, finais. Achas que eles começam agora a fazer, podemos considerar isso uma pré-época, uma pré-preparação para o Mundial e o Brasil voltar a galvanizar-se e depois conquistar o próximo Mundial? O que é que tu achas? Sim, eu acho que é uma oportunidade muito grande, principalmente os treinadores, o treinador da seleção brasileira, o Ancelotti, observar melhor os jogadores nacionais e ver que realmente também dentro do Brasil há essa qualidade para preparar para o Mundial, que realiza já próximo ano, para o ano, falta menos de um ano para o início do Campeonato Mundial de Seleções, e que eu não acho que o Brasil vá ser campeão, porque é preciso muito mais de apenas qualidade técnica dos jogadores, é preciso ter um grupo coeso e que conhece mais ou menos, por exemplo, uma seleção da Espanha, uma seleção da Croácia, são seleções que já vêm tendo o mesmo grupo, mais ou menos a mesma cara, já há muito tempo. Mas eu acho que é uma oportunidade mais para os clubes brasileiros mostrarem-se grandes e não para o Brasil, como seleção, fazer-se grande e ser... Claro que o Brasil é uma seleção candidata ao título do Campeonato do Mundo, mas é preciso aproveitar esse Mundial e para o ano apenas o Brasil dar o seu 100%, porque não acho possível, não acho que vá ser campeão mundial de seleções para o ano, Brasil. Pronto, campeão, no caso, não é? Campeão. Na forma certa de dizer português. Ora, vamos olhar, Kleina, eu gostava que tu pudesses explicar aqui aos internautas que nos seguem, os aficionados ao desporto, o que é que tu achas? Qual é a tua avaliação relativamente ao campeonato africano de modo geral? Tens acompanhado o campeonato angolano? Sabes de algumas coisas do campeonato angolano? Ou é um campeonato que para ti é residual e não te diz muito? Vejo pouco do campeonato africano. Talvez o campeonato claramente o campeonato que eu mais acompanho é o campeonato de Angola, o Girabola, mas só que não tem muitas, não vejo regularmente, mas vejo que há problemas fúteis para um campeonato nacional principal de primeiro escalão, como os escândalos com arbitragens, erros de arbitragens fúteis, e algo que me deixa muito triste é ver os estádios grandes, como por exemplo o Estádio Nacional 11 de Novembro, sem grande capacidade sem lutar em todos os jogos ou perto disso, porque isso é que faz... Estás a referir, ou seja, percebes aqui, a questão era da enchente dos estádios, ter mais gente nos estádios, como é que é isso? Eu acho que falta mais investimento em enraizar ou de criar desde cedo este hábito de acompanhar as equipas nos estádios e tudo mais. Mas talvez também dá-se um bocadinho pela qualidade técnica, que no meu ponto de vista não tem-se investido muito em Angola para o futebol, ou se não tem investido de forma certa para o futebol em Angola, porque vemos estádios num estado precário e que não é, no meu ponto de vista, não é aceitável para o nível que tem. Por exemplo, podemos, uma comparação, uma equipa da terceira divisão ou quarta divisão da Inglaterra enche um estádio, e tem fãs reais daquela equipa, e Angola é uma coisa que dificilmente eu vejo que esse hábito, mesmo para as seleções, mesmo para a seleção,
Não vejo como... E qual é o campeonato que mais acompanhas e que particularidades é que podes trazer aqui para partilhar com os nossos amigos que nos vêm? Os campeonatos que eu mais acompanho, claramente, são os mais populares, como a Premier League da Inglaterra, a Ligue 1, a La Liga e tudo mais. Mas um campeonato que eu também gosto muito de acompanhar é o Brasileirão, porque é um campeonato muito imprevisível. Por exemplo, há 2 anos, o Fluminense foi campeão da Libertadores. E Libertadores é como se fosse o campeonato das equipas sul-americanas, ou seja, podia ser considerada a melhor equipa sul-americana no momento. Mas ano passado, no Brasileirão, teve a lutar até a última rodada para não descer de divisão. Isso mostra mais ou menos como é que é o nível do Campeonato do Brasileirão, a competitividade do Brasileirão, porque são equipas muito praticamente iguais, sem muitas disparidades de qualidade técnica. Claro que há assim Flamengo com Cuiabá, por exemplo, havia essas diferenças, mas eu acho que é um campeonato bom de se acompanhar, porque para mim o bom campeonato não é aquele que tem as melhores equipas, mas aquele que tem as equipas menos díspares em termos de qualidade. E gosto muito do campeonato brasileiro. Não gosto muito do campeonato da Arábia, por exemplo. Por exemplo, é pouca qualidade. Mas o campeonato árabe é um campeonato que, do ponto de vista da exposição mundial, também é recente. Portanto, sim. Eles se vão moldando à medida que o tempo vai passando, porque isso é que fizeram um investimento brutal na aquisição de vários jogadores que atuavam em campeonatos europeus, com grande tradição, de futebol, porque é preciso modular, é preciso criar aí uma cultura, é preciso criar ali uma agenda desportiva, e eu acho que o campeonato europeu, o campeonato árabe, está-se a reconfigurar, não é? Mais ou menos isso. É mais ou menos isso, mas também acho que é muito pela mídia, pelo dinheiro, porque se formos a observar, os jogadores que vão para a Arábia já são aqueles que pode-se considerar em fim de carreira, por exemplo, o Benzema, o N'Golo Kanté, assim. Mas há jogadores mais jovens, como por exemplo o Ruben Neves ou o Jota, que foram para a Europa, mas para a Arábia, mas o Jota já acabou por voltar ao Celtic. Mas sim, é muito possível que com essa exposição e mais mídia no campeonato árabe possa sim ter mais qualidade nos próximos anos. Sabe, uma coisa muito interessante é que nós temos que trabalhar para o futuro, e o futuro não é amanhã. Sim, não é. O futuro é hoje. E estas experiências que vão criando permite-lhes encontrar ali o ADN desportivo e a cultura desportiva que eles querem construir para a sua própria realidade. Mas eu gostava de perceber assim, como é que tu tens 17 anos, vais fazer 18 dentro de pouco tempo, como é que tu com 17 anos, eu sou teu pai e acompanho-te desde o primeiro minuto, claro, sempre tiveste esse gosto pela comunicação, mas porquê é que tu enveredas para o desporto? Porquê é que tu não olhas para outras coisas? Porque é uma coisa que gosto de fazer, é algo que eu mesmo amo fazer, e não é o basquete, é o futebol mesmo, eu gosto muito, mas também... É estranho, és mais alto do que eu, tens 2 metros já, não é? Perto disso. Pronto. Perto disso. Mas a tua altura permite... Permite. Mas agora, respondendo aqui a pergunta do Brasil. O Ruel Quintas, quem é o Ruel Quintas? É o Gélio. Brasil, sim, o Brasil exporta grandes talentos, mas tem muitos outros que não têm as mesmas oportunidades. Falta muito o time, da seleção brasileira, assim, ter mais entrosamento e tempo juntos de treino, atuação como equipe. Sim, na minha opinião, falta, sim, muito tempo de preparação, mas isso também é culpa da organização dos campeonatos, porque, como nós vimos com esse Mundial, é correria, chega aqui, treina uma semana, 2, e já dá a jogar, vai para a equipa, assim, e realmente não há uma equipa base no Brasil. Vemos que é muito talento acumulado e mete-se aqueles que são os melhores, e muitas vezes não são aqueles que têm entrosamento, porque tem 2 muito bons. Por exemplo, vou dar um exemplo direto, que é um lateral esquerdo muito bom e um extremo esquerdo muito bom. Por exemplo, tem Alexandro, por exemplo, no brasileiro, e tem um Vini. Pode ser que a conexão de ambos não seja a mesma coisa que alguém do nível técnico
pior do que o Alexandre teria com o Vini. Então é preciso mais tempo de treino, mais esforço, mais tempo de treino, mais mais claro. ritmo. É preciso mais preparação para que se pudesse encontrar uma equipa base no Brasil e voltar a trazer felicidade para os brasileiros. Glenn, aqui uma questão também que se levanta, que é relativamente à fase de clubes, as fases como é que os critérios, os critérios das fases acho que é o critério para as equipas entrarem. Considera-se o coeficiente é, não sei como explicar, mas o cálculo, sim, o cálculo que se faz das melhores melhores continentes em termos de futebol está europeu, brasileiro. Europeu, brasileiro. Estás a falar de continentes? Não, sim, não. Tem os continentes primeiro. Tem os continentes. Depois. Já se fala dos continentes, não podes falar do continente europeu, depois brasileiro. O continente tem que falar do sul-americano. Americano, sim. Europeu, o americano e tudo mais. Asiático, sim. E por cada continente há número de equipas que podem participar. E como é que cada equipa participa? Por exemplo, para as equipas europeias contam-se as 4 campeãs dos últimos 4 as últimas 4 equipas que venceram as últimas 4 Champions e adiciona-se mais equipas com base no ranking que se encontram na Europa. Então, por exemplo, está Real Madrid, está em 2021 venceu o Chelsea, 2022 venceu o Real Madrid, 2023 venceu o City, 2024 venceu o Real Madrid, mas o Real Madrid não pode participar 2 vezes, então troca-se uma equipa que está no ranking das equipas da UEFA, entra uma equipa que está assim melhor e adicionam-se mais 2 ou 4, que eu não tenho totalmente certeza. Muito bem. Peraí, em Angola há sim fãs, mas as condições que encontram-se não os favorece para se fazerem presentes no mesmo estádio. Sim. É exatamente isso que eu digo. Claramente que há fãs fanáticos pelo seu clube. Pode ser o clube pequeno da cidade, mas há sim fãs fanáticos. É isso que me deixa preocupado, é que não há essas condições para que se possa acompanhar o futebol nos estádios. Isso é uma diferença, faz uma diferença muito grande. Depois também há todo um conjunto de elementos paralelos, como por exemplo o acesso ao estádio, transporte, sim, o transporte e tudo mais, sim. Capacidade económica das pessoas para poderem se deslocar, e às vezes têm essas situações todas, não é? Noutros países, por exemplo, quando fores à Inglaterra, vais ver, há uma linha de metro que passa exatamente pelo campo de Chelsea, aliás, a paragem é mesmo em Chelsea, né? Tudo isso facilita, os autocarros, os metros e comboios, tudo isso claramente facilita, são elementos de... Mas para a realidade de Angola, acho que podíamos pelo menos querer um autocarro que parasse assim num ponto principal. Não, existem. Mas depois aquilo é todo um elemento conjuntural, né? Sim. Para se falar. Well, that's great. Glenn, o que é que tu achaste dessa... Eu gostei, por acaso gostei e foi bom. Eu costumo dizer, já várias vezes eu te disse, que é para nós fazermos este exercício, porque assim, tu gostas de comunicar, tu és um bom comunicador, és muito forte na comunicação, então tu tens que encontrar uma coisa que tu realmente gostes bastante, não é? E tu tens que fazer essa coisa permanentemente. Ou seja, tu não precisas fazer 10 coisas muitas vezes. Das 10 coisas que tu gostas de fazer, tu tens que escolher uma coisa e fazeres esta uma coisa 10 vezes. Focares-te exatamente nisso profundamente. E porque assim, se tu tens este jeito de comunicar, porque falar é uma coisa, comunicar é outra. Comunicar é preciso reunir aqui uma série de fatores. Raciocínio lógico muito rápido, ok? Capacidade forte de trazeres cá para fora o que tu pensas, uma construção de frases muito boa, e tu fazes isso muito bem, tens 17 anos, eu acho que deves começar a investir nisso. E quanto mais rápido, melhor. Tu tens de ser exatamente um ator que prende pessoas, não é? Que explica às pessoas aquilo que está a acontecer no mundo desportivo. Tens de ser exatamente um produtor de conteúdo, não apenas um consumidor de conteúdo. Não é? Eu acho que tens de fazer isso.
Para mais tu falas inglês, podes agora aproveitar aqui, por exemplo, fazer isso em bilingue, né? Se tiver que ser, e não tenhas, mesmo que tu tenhas este receio, este medo, tu tens que enfrentar o teu medo. Né? Tens que enfrentar o teu medo. Depois consumir os livros de forma transversal. Tens que fazer o seguinte. Há uma coisa que é importante. Tu gostas de fazer e fazes isso muito bem. Que vais acompanhar os campeonatos na televisão. Mas eu não te vejo nunca acompanhar um campeonato de televisão com uma agenda. Uma das coisas que eu tenho na mão é o quê? É uma lapiseira. E tu sabes, quando eu estou a ver televisão ou quando estou a ler um livro, tenho sempre um bloco de notas ao lado, que é para tirar algumas notas. Percebes? E tu, outra coisa que tem que acontecer, e vou-te dizer isso, que é para tu poderes potenciar a tua capacidade de análise e a tua capacidade de raciocínio, e depois, uma coisa que é fundamental é tu teres argumento. Entendes? Porque quando tu tens argumento, tu és forte. Então, quando tu consegues fazer o paralelismo com argumento, mais história, mais isso e aquilo, mais cálculo, matemática na comunicação, é brutal. Então tens que ler jornais desportivos. Qual é o jornal desportivo que tu lês? Porquê? Eu vou explicar-te. Porque a capacidade que nós temos de reter informações quando nós estamos a ver televisão é muito inferior àquela capacidade que nós conseguimos ter no registro de informação quando estamos a ler um jornal desportivo. Percebes? Então, quando tu começas a ler os jornais desportivos, tu estás... Porquê? Porque quando eles escrevem, né, vão ao detalhe de coisas, por exemplo, que a pessoa não fala, mas no jornal, escrevendo, eles conseguem ser mais detalhistas, trazem mais pormenores. Eu acho que isso é importante. Bom, tem aqui algumas pessoas a acompanhar a nossa live. Não sei se têm perguntas para fazer. Gostava imenso que fizessem aqui algumas perguntas, tanto a mim quanto ao Klein, sobre o desporto, sobre o que for. Tens alguma pergunta para me colocar? Não, queria dizer obrigado a Augusto, ao Mário pela observação. A Daisy diz uma coisa. Daisy, seu filho é igual a ti, vai ser gigante menos. Deve-se claramente ao alto potencial de comunicação. Meus parabéns, ele tem futuro e vai longe. Muito obrigado, Daisy. Não, acho que é o seguinte, acho que tu tens potencial, mas o potencial só não vale nada, não é? Sim, então, sim. Um potencial, é que eu digo assim uma coisa. O talento com o esforço e o esforço. Aquilo que o Caio Carneiro, lembras-te que ele diz assim, não, o talento, o esforço vence o talento quando o talento não se esforça. É uma dica que eu adoro, é do Caio Carneiro, um empresário brasileiro, mas há uma coisa que eu gostava de dizer, que é, não é uma questão de ter intenções, é uma questão de tu teres ação, não é? Por mais pequena que seja a tua ação, ela é sempre melhor. Ou seja, eu respeito pessoas que consigam dar-me 1 quilómetro de ação do que 1000 quilómetros de intenções. Portanto, acho que é... E ali, quando nós estamos a falar do futuro, o futuro é hoje, é treinar. É treinar. Tu sabes que, por exemplo, papá, quando está aqui em casa, vou gravar um texto, vou fazer uma coisa, eu estou a escrever, estou a ler, estou a treinar, estou a ler, estou a treinar, estou a gravar, estou a treinar. Porquê? É uma coisa permanente. Nós nunca estamos maduros o suficiente, percebes? Estamos sempre a treinar, estamos sempre a treinar. E é como eu te digo muitas vezes, lê livros, lê os jornais, tira um tempinho, escreve, anota, arranja a tua estratégia. Porque tu tens de fazer uma coisa, tens que identificar alguém na televisão ou na rádio, alguém que seja um narrador, um comentarista, que tu gostas. Como tu estiveste a falar um bocadinho do teu professor de história. Tu gostas daquele senhor. Então, tens que identificar alguém com o qual tu possas crescer, né? Para que ele possa ser uma referência. Sim. Né? Porquê? Porquê que é importante termos uma referência? Porque as referências são como luz, são guias, entendes? Então, tu tens uma referência, atenção que a tua referência não é perfeita, Sim. não é? Ela não é uma referência perfeita, tem os seus lados bons e os lados maus. O que é que tu vais fazer? Vais olhar para a tua referência, quais são os lados fortes, o lado bom é aquilo que tu mais achas que é positivo, trazes para ti, olhas para a tua essência, para a tua identidade, para o teu valor, misturas aquilo tudo e fazes a tua essência,
fazes a tua moda, o teu estilo, estás a perceber? Eu acho que isso é fundamental. Queres perguntar alguma coisa? Queres dizer Não, dizer, por exemplo, de referências desse ramo no jornalismo desportivo, acompanho principalmente dois jornalistas brasileiros, que é o Marcelo Beckler e o Fred Caldeira, que são jornalistas da TNT Sports do Brasil, mas também acompanho outros, como que são da TNT também, a Tanti Mantovani, o Artur Quezada, o Vítor Sérgio Rodrigues. Agora a minha pergunta é, tu acompanhas estes senhores, já alguma vez tu entraste na rede social destes senhores e mandaste para eles uma mensagem? Não. Porquê que não fizeste isso? Não, nunca. Mas porquê? Porque só acompanhava. Por acaso, como. É assim, não basta acompanhar. Se tu te identificas com a pessoa, se tu gostas da pessoa, tens de ser corajosa o suficiente para teres mais próxima desta pessoa, para sentires para ouvires a voz, para sentires o calor desta pessoa, a proximidade. Escreve para ela, manda um e-mail, manda uma mensagem nas redes sociais. Olha, ele está a fazer um programa e está a passar o número do telefone. Manda uma mensagem. Aí eu, Klein, não sei o quê, tens de ser ativo. Tu mandas uma mensagem, mandas 2 mensagens, mandas 3 mensagens para estes locutores. Vão falar o teu nome na rádio, vão falar o teu nome na televisão. Tu vais te sentir, uau, vais te sentir tocado. Essa pessoa falou o meu nome. E depois vais participar várias vezes e eles vão te conhecer. E um dia pode acontecer uma cena, Klein. Porque é preciso... Outra coisa que eu já ensinei várias vezes, que é mentalizar, entende? Mentalizar a tua cena. Tens 17 anos, ok, tenho 17 anos. Eu vou fazer 20 anos. Como é que eu quero chegar aos 20 anos? O que é que eu quero fazer aos 20 anos? Estás a ver? Como é que eu vou ser aos 20 anos? Como é que eu quero pensar? Como é que eu quero ser? E eu estou a dizer isso aqui, mas é para tu me dizeres. Se eu nunca te disse isso pessoalmente, já te disse isso 1500 vezes, ou não? Que? Isso que eu estou a dizer agora aqui. Nunca te expliquei essa cena. Já. Não é? De mentalizares a cena, de olhares para ti, fazeres o teu plano de vida. Eu acho que isso é mais importante. Não é? Depois a disciplina. Claim. Depois a disciplina. Um beijo a Mali que está aqui. Depois a disciplina é tipo... tudo o que tu queres fazer, não é? Como trabalho... Para já tens que saber assim, queres isso como trabalho ou não? Ok, quero como trabalho. Como é que tu te vês? Vês-te como analista desportivo? Como é que é a tua vida? É ir aos estádios de futebol, assistir todos, ir aos estádios, assistir os pequenos, os grandes jogos. Uma coisa que, por acaso, no fim da época fiz, lembras que eu fui para ver o jogo de Farense, do Braga, vi o do Estoril. Olha, a Georgina mandou-te beijo, a Georgina Caldas. Sim. Sabes quem é? Sei. Sei. Eu gostei daquela cena que tu fizeste, foi incrível, ok? Quando tu compraste o bilhete e foste para Faro. Achei aquilo incrível. Tu encontraste um... Como é que se chama aquilo? Missão? Dormi um hostel. Arranjaste o hostel, compraste o bilhete e eu fiquei assim, oh uau! Yeah. E eu perguntei, como é que é? Mas aquele dinheiro não chegava? E eu mandei-te uma coisa mais para ti. Aquilo foi bom porque tu estás a soltar, estás a entrar para a via, né? Sozinho, ainda por cima. Sozinho, mas foi uma experiência que te gera confiança, percebes, não é? E eu acho que deves fazer isso. Mas é mais. Não sei se tens perguntas para me fazer, aqui eu vi. Fazer aqui a Malda também. Beijinho da G para ti. Vou mandar um beijo para a tia G. Vou mandar. Ela ia a tia mandar a falar a minha voz. A Mali. E dar também agradecer ao Abdemelek pela participação, ao Mário, ao Benhaja, à Cristovina, de Real 360 e ao Augusto também. Tipo, agradecer e dizer assim, acho que já não tenho mais nada para dizer. Sim. Muito bom. Olha, eu enquanto teu pai, eu sinto bastante orgulho mesmo, não é? E digo-te uma coisa que é, tu és um miúdo que... Phonics, man, desde miudinho que tu gostas de microfone, não é?
Já contei disso mil vezes e eu podia contar aqui aquele susto que me pregaste quando quando estava a fazer um programa de televisão. Com medo do palhaço, assim. E o medo do palhaço, entraste no estúdio e foste para a frente de mim e tipo, agarraste o microfone e diz assim: eu não te disse, papai, eu não te disse que ia fugir e não sei o que. Assim, eu fiquei todo maluco, sem querer mexer. Não, eu estava a dizer que sinto um orgulho muito grande, tu gostas disso, mas se tu quisesse ser uma outra coisa qualquer na vida, eu dar-te-ia todo o incentivo. Mas é claro que eu fico bem feliz, tipo assim, oh, uau, eu também gostei dessa cena. Tipo aquela coisa de podes ser aquilo, mas também se fosses isso, podes fazer o que quiseres, mas também jornalismo, isso também mexe um bocado. Sabes que o jornalismo é uma área, é uma profissão bastante ampla, então. Algo que tem a ver com comunicação. Comunicação. Eu vou dar sempre todo o apoio. Olha, tem uns livros ali, eu tenho um livro pequenino, é um livro que é até mais velho. Né? Eu tenho boas cenas que ontem foi as chinelos ou sandálias. As sandálias, os chinelos, os chapéus, as miçangas. Olha, eu já não estou a usar, eu tenho aqui as minhas miçangas. Eu não estou a usar as miçangas porque já me disseram, há uma pessoa que está aqui nesta live que já me disse para não usar as miçangas. Olha, essas miçangas são todas mais velhas do que o Leme. Já não estou a usar mais as minhas miçangas porque agora disseram para não usar mais as miçangas, né? Então, olha, esses filhos, o Clem nem era nascido, eu já tinha esses filhos, né? Mas olha, pronto, olha, as miçangas ficam aqui. Vou mostrar às pessoas as minhas miçangas, as pessoas nem vão acreditar. As pessoas nem vão acreditar. Isso parece uma coisa de bruxaria, olha só para isso. Tudo miçanga aqui. Não, miçangas nem aquilo, miçangas fiz aí tudo. Ok, está bem. Obrigado, já deu. Muito obrigado a todas e a todos. Clem, um sonho, um desejo, rapidamente. Ora, Irina Lauren, beijo, minha amiga do coração. Desejo é trabalhar com algo que eu me sinta bem, que eu me sinta feliz, que consiga não achar aquilo chato de fazer. E um sonho é eu estar bem comigo. Não, eu estou bem comigo mesmo, mas um sonho seria fazer o bem. Epá, não sei, tipo. Ser bem visto pelas pessoas próximas a mim e não só. Mas isso já és, eu acho que tu és um rapaz muito bem educado, sim. És um miúdo muito simples, um miúdo muito afável, és uma pessoa de uma capacidade com uma empatia muito grande, mas é como tudo, não é? Mas tu estás. Eu acho que o mais importante é só tu continuares a estudar, tens boas notas, não é? É controlares as coisas, é respeitares, é analisares os teus limites, estás a perceber? É sobretudo teres a coragem de dizer não aos teus amigos às vezes para algumas coisas que tu até já sabes que não são porreiras, tipo aquela que nós falámos a mesa hoje à noite, daquele miúdo que tu viste, que sabes que tu conheces, não vamos falar aqui o nome porque conhecemos os pais, mas é exatamente isso, ou seja, olhares para essas pessoas e dizer assim, pá, eu não quero ser assim, entendes? E quando os teus amigos te quiserem desafiar por uma coisa só porque eles querem que aquilo é o que tem que ser feito para que tu possas ser aceito no grupo, o melhor é dizer mesmo que não é? Por mais dolorosa que seja aquela realidade, mas é sempre um processo. O que eu não gosto de ti é que tu não gostas de ler. Mas vais com o tempo. Todos nós temos um tempo. Todos nós temos um tempo. Não, acho que eu tenho uma coisa para dizer. Tipo, essa live foi totalmente assim, assim, eu quando digo inesperada eu estava no quarto, e o papai chama e diz, pegar aqui nesse suporte e entra na minha live. Só, assim, tipo, não esperava. Então essa live foi totalmente inesperada, não foi, mas acho que correu bem, acho que foi boa. Sim, há coisas que
a espontaneidade, Sim, também é uma capacidade a muito... autenticidade, às vezes a imprevisibilidade, Uhum. não é? Também são coisas muito importantes. Eu vou só terminar aqui. Porque depois vou-me emocionando e não sei o que. Essa parte Aquela já cena é melhor. é melhor nada. Tá, um abraço, fiquem Tá bem. fixe. Tchau. Um abraço, Bruno. Estamos juntos.